A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Ponto. Jornal das 10 na Rádio Observador, é uma edição do jornalista Miguel Cordeiro. Começamos, Miguel, com a Eslovénia. Tornou-se o primeiro país da União Europeia a limitar a venda de combustível. Começa o racionamento de combustível na Eslovénia. É uma forma de responder aos aumentos provocados pelo conflito no Irão. Estas novas medidas fazem com que os condutores na Eslovénia fiquem limitados a comprar, no máximo, 50 litros de combustível por dia. As empresas, bem como os agricultores, podem comprar um pouco mais, 200 litros por dia. O primeiro-ministro esloveno, Robert Golob, em declarações este fim de semana, esclareceu que o objetivo é assegurar que há combustível suficiente no país e que os armazéns estão cheios e que não há escassez. Nos últimos dias há um outro problema a afetar a Eslovénia, um fenómeno já conhecido como turismo de combustível, em que vários condutores de países vizinhos, sobretudo da Áustria, se deslocam à Eslovénia para aproveitarem preços mais baixos nos combustíveis. E Miguel, Benjamin Netanyahu falou nas últimas horas sobre o futuro do conflito e garantiu que Donald Trump vê a hipótese de um acordo com o Irão. Netanyahu falou hoje por telefone com Trump, depois publicou um vídeo a explicar o que falaram. O primeiro-ministro israelita diz que o presidente norte-americano vê agora a possibilidade de se aproveitar, e cito, as conquistas dos militares israelitas e norte-americanos para alcançar os objetivos de guerra num acordo. Diz também Netanyahu que esse acordo tem como objetivo preservar os interesses vitais dos Estados Unidos da América e Israel. Netanyahu, neste vídeo, diz também que, apesar dessa luz ao fundo do túnel de um acordo com o Irão, Israel vai continuar a defender-se e, com isso, quer dizer que vai atingir o Irão e o Líbano. E hoje a agência Reuters procura explicar a origem deste conflito no Médio Oriente. É dito que o primeiro ataque ao Irão foi uma decisão, Miguel, de Donald Trump, depois de uma chamada precisamente com Benjamin Netanyahu. Sim, a Reuters dá a entender que o início deste conflito terá resultado de uma pressão de Netanyahu sobre Trump. É uma notícia avançada pela agência Reuters, cita 3 fontes que estão ligadas ou familiarizadas com essa chamada entre Trump e Netanyahu, que terá acontecido dias antes do dia 28 de fevereiro, o dia em que começou a guerra no Irão. É o que nos explica o jornalista Martim Madeira. Tudo começou com uma chamada que se deu 48 horas antes do primeiro ataque conjunto entre Israel e os Estados Unidos no Irão. De acordo com a Reuters, tanto o presidente norte-americano como o primeiro-ministro israelita sabiam, através de briefings dos serviços secretos, que naquela semana o Ayatollah Ali Khamenei e os mais altos oficiais iranianos iam estar reunidos nas instalações em Teherão. Benjamin Netanyahu argumentou na chamada que essa era a melhor altura para Trump matar Khamenei e se vingar do Irão, pelos alegados esforços que o país teve anteriormente para assassinar o presidente norte-americano, quando ainda apenas era um candidato em 2024. Na altura em que a chamada aconteceu, Trump já tinha aprovado a ideia de os Estados Unidos iniciarem uma operação militar contra o Irão, mas ainda não tinha definido os termos, nem quando, nem em que circunstâncias. A agência de notícias Reuters diz que não conseguiu ainda determinar se os argumentos de Netanyahu tiveram influência na decisão de Trump, mas garante que foi assim que a chamada terminou. A Reuters contactou a Casa Branca para comentar sobre a chamada e a porta-voz Anna Kelly apenas disse que a operação militar tinha como objetivo destruir as capacidades militares do Irão e garantir que nunca vão obter uma arma nuclear. Também tentaram contactar o gabinete do primeiro-ministro israelita, mas ficaram sem resposta. Detalhes da agência Reuters sobre o que terá levado a este conflito no Irão e ao início, essa data de início, a 28 de fevereiro. E mudamos de página nesta edição das 10 para falar da atualidade nacional, isto porque em Portugal, nos locais afetados pela tempestade Christine, a reposição das telecomunicações fixas ainda está bastante atrasada. Paulo Fernandes é o coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro e falou hoje no final de uma conferência sobre ainda este período de reconstrução, principalmente no distrito de Leiria. Paulo Fernandes disse que a reposição das telecomunicações fixas nos territórios que foram afetados pelas tempestades continua muito atrasada. Diz que há vários problemas de diferentes operadores e diz que a situação mais complicada é na fibra óptica. Paulo Fernandes explica que os últimos dados apontam que
A reposição destes serviços pode demorar entre 5 a 6 meses. 5 a 6 meses para repor fibra óptica nas regiões afetadas pela tempestade Christine. O coordenador desta estrutura de missão para a reconstrução da região centro diz também que, quanto à energia elétrica nos territórios atingidos, essa energia está praticamente já nos 100%, esse abastecimento, neste caso. Diz que há ainda problemas pontuais, mas são situações que decorrem de avarias do sistema. Quanto às comunicações móveis, diz também Paulo Fernandes que já está a funcionar a 100%. E seguimos com a notícia, Miguel, de que já foram concedidos cerca de 600 milhões de euros em moratórias, isto às famílias e empresas afetadas pelas tempestades no final de janeiro. Esse valor é avançado pelo governador do Banco de Portugal. Falou nesta conferência também Álvaro Santos Pereira, em Leiria, e diz que estes dados são ainda preliminares. Estamos a falar de contratos para empresas de moratórias, cerca de 2.580, que nós temos já registados, que equivale a cerca de 398,5 milhões de euros. E para as pessoas, portanto, para as famílias, estamos a falar em moratórias que, número de moratórias já pedidas são 2.084, correspondente a 206,3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, no fundo, a nível de moratórias, o que já se pediu e que os bancos já concederam, estamos a falar cerca de 4.600 contratos, um pouco mais, e cerca de 600 milhões de euros. O governador do Banco de Portugal insiste que Portugal tem de aprender com o passado e tem de começar a adotar uma atitude preventiva e não reativa. E tempo ainda nesta edição das 10 para escutar o presidente da FESINAP, que aponta para uma adesão a rondar os 80% na greve da função pública, que a esta hora ainda está a decorrer. Sim, é uma greve, uma paralisação de 24 horas, começou à meia-noite, termina daqui a cerca de 2 horas. Ouvido pela Rádio Observador, Mário Rui, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos Independentes da Administração Pública e das entidades com fins públicos, diz que está orgulhoso desta paralisação e diz também que espera que a greve tenha impacto nas decisões do governo. A greve, pelo levantamento que fizemos, por todos os indicadores que tivemos, ultrapassou largamente os 80%. Okay. Para não atirar assim um número de 90%, ficaremos mesmo por aqui, até porque fomos todos testemunhas. Estamos orgulhosos do resultado, estamos orgulhosos dos trabalhadores da administração pública. Foi um sinal de descontentamento dado com enorme força. Esperemos que o Estado português tire algumas ilações daquilo que foi o dia de hoje, do alcance da greve da FESINAP. O sindicalista acrescenta que esta greve da função pública causou constrangimentos em vários serviços e aponta alguns: finanças, tribunais, Instituto de Registro e Notariado e a Direção-Geral da Administração da Justiça. No desporto, Miguel, já há data para o derby entre Benfica e Sporting, a contar para o campeonato. Horários das próximas 3 jornadas divulgados pela Liga de Clubes. O derby entre Sporting e Benfica da jornada 30 vai jogar-se a 19 de abril, é um domingo, jogo às 6 da tarde. Nessa jornada também, o Futebol Clube do Porto joga com o Tondela às 8h30. Os horários foram divulgados na última hora. E Miguel, há também já datas para a Taça de Portugal. Sim, para as meias finais. Neste caso, o Sporting Futebol Clube do Porto tem uma eliminatória em curso. O Sporting venceu por 1-0 na primeira mão da meia-final da Taça. A segunda mão já tem data, vai ser a 22 de abril. É uma quarta-feira. Joga-se às 8h45 no Estádio do Dragão. Referir que a outra meia-final, entre Torriense e Faf, também já tem data. Vai ser dia 23, logo no dia seguinte, quinta-feira, às 8h45. O vencedor do Torriense Faf e o vencedor do Futebol Clube Porto Sporting, o vencedor destas eliminatórias, de cada uma desta eliminatória, vai encontrar-se no Jamor. Para já, 9 minutos para lá das 10, Miguel Cordeiro, vamos a outras notícias, aliás, que importa destacar a esta hora. Foi tido pela PSP o suspeito de tentar atacar os participantes da Marcha pela Vida e já saiu em liberdade. Tinha sido detido durante este fim de semana, foi detido no sábado, hoje começou as medidas de coação e saiu em liberdade. O observador apurou que fica em liberdade, mas sujeito à apresentação diária e proibição de frequentar o local da prática destes factos. Entretanto, o Bloco de Esquerda condena este ato inaceitável. O coordenador do Bloco, José Manuel Pureza, condenou este incidente com um objeto incendiário a ser arremessado contra um conjunto de pessoas que se manifestava em Lisboa no sábado. Diz que é um ato inaceitável. Destaque também para Portugal a juntar-se ao grupo de 30 países que está disposto a ajudar na reabertura do Estreito de Hormuz. Isto é o que diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Portugal é um dos países que subscreve este texto em que
diz que está pronto para contribuir nos esforços para reabrir a passagem que está bloqueada pelo Irão desde o início da guerra. Para fechar, Vicente, agora era uma boa altura para irmos os dois para os Açores. Olha, às novilhas, de uma vez, por mim. Eu tenho a certeza que irias adorar, em particular, este destaque que trago agora. Começa esta terça-feira, vai durar até sábado, a 13ª edição do Festival Tremor. Que é um festival de grande monta, é um festival que ocupa vários locais na Ilha de São Miguel. Não é só música, também é passeio, não é? Sim, é isso mesmo. Já vai na 13ª edição, como referia, é uma simbiose entre cultura, música, essencialmente, e a Ilha de São Miguel. É um festival particular, não assume cabeças de cartaz, não procura ter artistas de renome, procura ter, sim, bons locais para concertos e para criar aqui quase um momento zen entre quem está a atuar e quem está a assistir aos concertos. Além das performances nas salas de espetáculo regulares, podemos dizer assim, há também concertos no meio da natureza. Alguns desses concertos são surpresa, ou seja, as pessoas que têm bilhete olham para os horários, provavelmente o festival, podem ver certos concertos a certas horas, mas depois, no próprio dia, são anunciados alguns locais surpresa onde há concertos. Este ano há 3 concertos nesse formato, só de manhã. Aqueles que compram um bilhete recebem uma notificação com indicações de como chegar a esse local surpresa. E vamos saber quais é que são os principais nomes, pelo menos, que se destacam desta edição, sabendo que não há cabeças de cartaz. Sim, mas há naturalmente alguns destaques. Yeray Cortés é um artista de flamenco, já colaborou, por exemplo, com Sentanganga, vai tocar amanhã no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada. Há também Candy Dias, vai à praia, Neuza Furtado, Amirras, Angry Blackman. São alguns artistas que vão atuar durante 5 dias nos Açores. O Tremor também quer dar visibilidade à música açoriana e este ano tem 22 artistas do arquipélago que vão participar neste festival. Os passos gerais estão esgotados, esgotam sempre muito rapidamente. Ainda há alguns bilhetes diários para o Tremor. Levem-me aos Açores, é o que fica deste jornal das 10, Festival Tremor. No fecho desta edição, Miguel Cordeiro está de regresso às 10h30 para atualizar as notícias. Um grande abraço, Miguel, e até já.